Olá, boa noite, pessoal. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal chegar. Olá, Jéssica, boa noite. Boa noite, pessoal. Suelen, boa noite. Cleia, Reginaldo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje falar de um tema bastante especial. Boa noite, VCM 77, Noemi Santos, pessoal chegando aí com a gente. Hoje o nosso assunto vai ser perdas emocionais e biológicas na FIV. Ô, Cleia, você precisa falar comigo? Podemos combinar sim, Cleia. Bom, pessoal, só lembrando, né, aqui o Fertilidade e Saúde é um canal de informação, ele não tem vínculo profissional, tá? Apesar de eu ser médico especialista numa clínica de reprodução humana, os meus dados profissionais podem ir nos meus canais profissionais, que é o Cefep, e também o professor Dr. Anderson Mello, tá bom? E aqui, então, surgiu a ideia de abrir esse canal com a finalidade da gente fazer o quê? Cuidar da dor, cuidar do sofrimento. No mundo da FIV, né, nós sempre ouvimos falar do positivo, sempre ouvimos falar do bebê em casa, sempre ouvimos falar dos tratamentos, e a gente muitas vezes só olha para o desfecho, para o final de tudo, que é o nascimento do bebê. Mas o que muita gente deixa de falar, o que muita coisa a gente deixa de abordar numa consulta convencional, na reprodução assistida, é sobre a trajetória para chegar nesse positivo. E hoje é isso que eu quero falar com vocês. Thalita, Vanessa Gazola, Roberta Leonachos, o pessoal chegando tudo aqui. É um prazer aqui ter vocês nessa noite. Então, pessoal, surgiu a ideia de falar desse tema justamente por isso. Quando a gente vai olhar as mídias sociais dos canais aí relacionados à reprodução assistida, a gente sempre vê a postagem do positivo, sempre vê a postagem do ultrassom com o coração do embriãozinho batendo. A gente também sempre vê falar de ERA, de EMA, de ALICE, de fatores que permitem a gente controlar todo o processo da reprodução assistida. E muita gente, principalmente quando nunca passou pelo tratamento, fica com aquela percepção distorcida do processo da FIV. Porque nas mídias sociais não contam para vocês os bastidores dos negativos, do sofrimento. Obviamente que eu não vou colocar aqui para vocês, não vou expor ninguém, mas aqui com a gente tem pessoas que estão vivenciando o negativo, que estão vivenciando a luta, o luto, o choro, a dor, a tristeza. Quanta coisa não passa na cabeça, corri, 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 fiz tanto a minha parte, lutei, e agora estou com um resultado negativo, não alcancei o meu sonho, e o coração despedaça, a esperança vai embora, e parece que na nossa vida tudo parou. Então, dentro desse contexto, pessoal, hoje eu queria começar falando para vocês que quem tem o diagnóstico da infertilidade, quem precisa realmente passar pela fertilização in vitro, tem que ter em mente que pode ser um caminho tortuoso, um caminho desconhecido, um caminho de lágrimas, de choro, de esperança, de fé, de resiliência. Mas não pensem em vocês, independente se você vai engravidar no primeiro tratamento, na primeira transferência, que não vai ter sofrimento. E muitas vezes, no cotidiano da nossa vida,
quando a gente vai avaliar os outros cenários da vida pessoal, da vida profissional, da aquisição de bens, muitas vezes, pessoal, a gente consegue trabalhar e consegue resolver os problemas de forma objetiva. A gente tem o controle da situação na mão. Mas quando se fala de vida, quando se fala de reprodução humana, quando se fala de infertilidade, você tem que estar preparado para perder o controle. Você tem que estar preparado que o desfecho não depende só de você. Não depende só do médico que está conduzindo o seu tratamento. Não depende também da clínica que você está fazendo o tratamento. É obviamente que tem algumas particularidades, mas você tem que ter em mente que não está no controle. Bom, e a perda de controle, pessoal, ela ocorre em primórdios da vida reprodutiva. Eu poderia aqui, é que a gente não consegue aqui ter uma conversa direta, né? Mas vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu desafio muitas de vocês que usaram o anticoncepcional, que na época que estavam usando o contraceptivo, falaram, bom, eu vou ter filhos a hora que eu decidir. E você usou o anticoncepcional com a finalidade de fazer o quê? De justamente controlar a forma e o momento que você ia aumentar a sua família. E aí, de repente, quando você suspende o anticoncepcional e começa as tentativas para alcançar a gravidez, você vê que o tempo está passando, você não consegue alcançar esse sonho, e aí você se depara com a perda da autonomia. Você vê que o controle da reprodução, o controle do momento de ter os seus filhos, realmente não estava completamente na palma das suas mãos. E isso te tira da zona de conforto. Isso te tira do ponto de equilíbrio. E aí, então, experiências que você imaginava lá da sua infância, quando você brincava de boneca, que você dava mamadeira para um bebê, ou que você pegava ele no colo e sacudia nos seus braços, você vê que aquele sonho de criança, ele ficou distante e ele só ficou na memória. Ou o homem que é educado para ser o homem da família, para constituir uma família, para ter os seus filhos, ele se depara com a impotência, com a incapacidade de realmente não conseguir ter filhos na hora que imagina. Então, as perdas da fertilização in vitro, as perdas da infertilidade, elas ocorrem antes mesmo da gente saber que nós temos alguma dificuldade para ter um bebê. E a experiência da maternidade, ela vai ficando distante. Então, muitas vezes, você vai num ambiente onde tem bebezinhos de colo, onde tem mulheres grávidas, e você fica até meio fora ali daquela situação, fica meio fora do ambiente, não fica com aquela zona de conforto, porque você não tem o assunto, você não está experimentando aquilo tudo. E o que é pior, muita gente não sabe que você está tentando engravidar e começa a te perguntar, começam a falar para você o porquê que você não tem filhos, o porquê que já está na hora. E aquilo é como se colocasse o dedo na sua ferida que está começando a aparecer. Bom, e tudo isso, pessoal, vai tirando de você a autonomia, vai tirando de você a confiança, vai tirando a sua fé. E com isso, o relacionamento pode também começar a ficar abalado. Então, aquela intimidade que o casal tinha na época que eles estavam realmente iniciando os namoros ou iniciando a vida a dois, aquela intimidade ela vai se perdendo. E as relações sexuais que eram prazerosas, que o casal tinha, né, por necessidade do ser humano mesmo, ele acaba se transformando em algo mecânico e acaba se transformando em algo que tem um objetivo específico de ter um bebê. Quantos casais, no cotidiano da clínica de reprodução humana, a gente observa na história clínica que eles não têm mais uma intimidade a dois. Eles não têm mais a relação sexual por prazer. Tem uma relação sexual para ter um bebê. E muitas vezes, esse desgaste impossibilita do casal ter a relação mesmo. O homem, às vezes, não consegue ter ereção, ou se tem ereção, não tem ejaculação, ou se ocorre tudo. O estresse gerado pelo momento acaba impossibilitando o alcance da gravidez. Então, pessoal, quando a gente fala em fertilização, quando a gente fala em fertilidade, a gente tem que estar preparado para perder, mas também tem que estar preparado para reagir a essas perdas.
Porque se você não tem uma reação, você pode parar no meio do caminho. E às vezes o que você precisava alcançar estava um pouquinho mais na frente. E por falta dessa gestão emocional, por falta do equilíbrio dos nossos sentimentos, por falta de informação sobre as reações naturais que a nossa mente pode ter diante da dificuldade para ter um bebê, a gente interrompe um sonho. E um sonho, pessoal, que pode definir o futuro da nossa vida. Não que ter um filho defina realmente o que a gente quer, mas a frustração de você não ter prosseguido com o seu sonho, isso sim pode trazer feridas e cicatrizes que podem nunca fechar no seu futuro, ao longo da sua vida. E, então, tudo isso, pessoal, ocorre antes mesmo da gente ter o diagnóstico da infertilidade. Ô, Vitória, obrigado, o pessoal entrando aqui, a Sabrina, a Estela, a Yas. Oi, Yas, você comentou que queria fazer uma live com a gente, depois vamos conversar. Eu acho que foi você na outra live. A Hilda, a Ied, irmão Ied, é um prazer ter vocês, a Graciele. Então, nós estamos falando de perdas no processo da fertilização in vitro, perdas não só biológicas, que muita gente não conhece ainda, mas perdas emocionais. E, por enquanto, eu estou falando das perdas emocionais antes do diagnóstico da fertilização. Então, você que está aí na fase da tentante, que não tem o diagnóstico da infertilidade, ou seja, você está tentando engravidar há pelo menos aí 6 meses a 1 ano e o bebê não chegou, a partir desse momento você tem que investigar. Antes de 6 meses, para as mulheres com menos de 35 anos, ou antes de 1 ano, para as mulheres com com menos de 35 anos, a gente não precisa fazer investigação, tá? Mas quando acendeu a luz do alerta, 6 meses, mais de 35 e 1 ano, menos de 35, aí é a hora de você procurar o especialista. Mas se você está nessa fase de tentante, esteja preparada para as perdas. Quer saber uma perda que, na verdade, se transforma num luto? É você ver, se deparar com a sua menstruação mensal. Você que já está grávida aqui no pensamento, você que já alcançou a maternidade na sua mente, no seu coração, e você está ali aguardando aquele atraso menstrual, esperando que realmente você consiga alcançar os 2 risquinhos lá no seu teste, você se depara com uma noite, ou então você acorda de manhã e percebe que o seu sonho ficou para trás e mais um recomeço precisa ser feito. Isso faz parte da perda. Então a mulher, principalmente, mas o homem também, tem que estar preparado para esses desafios. Não adianta a gente achar que nós vamos entrar no mundo encantado da infertilidade, vamos buscar o nosso tratamento, vamos gastar rios de dinheiro, rios de emoção, e nós vamos sair, em 100% dos casos, com aquilo que nós fomos buscar. Então, vocês precisam se preparar para este momento, tá certo? Bom, mas aí então, passados esses 6 meses a 1 ano, e agora para as mulheres com 40 anos, o tempo de espera é 0, a gente precisa começar a investigação imediatamente, mesmo que elas nunca tenham iniciado as tentativas, por conta da diminuição mais acentuada do potencial reprodutivo da mulher depois dos 40 anos. Bom, e aí o que a gente acaba fazendo? Ó, a Vanessa Gasola está falando que é muito triste, né? Sem dúvida nenhuma, viu, Vanessa? Mas foi inspiradora a sua história. Doutora Laura, um abraço, minha contemporânea, minha amigona, que passou o sufoco do Covid e está aí firme e forte. Bom, e aí o que acontece? Aí nós então nos deparamos com o diagnóstico da infertilidade. E aí um mundo novo se apresenta. Porque toda aquela autonomia que você tinha quando usava seu contraceptivo foi se perdendo ao longo das tentativas e agora a coisa apertou. Porque agora você precisa de ajuda e tem que ter a consciência que você não pode perder tempo e tem que ter a consciência que você também precisa entregar a sua intimidade para terceiros. Entregar a sua semente preciosa para terceiros, que é o seu óvulo, o espermatozoide do seu marido. E aí, quando o casal recebe o diagnóstico da infertilidade, pessoal, o que acontece? Existem fases que a ciência demonstra que o casal pode ter em relação a reações de enfrentamento desse diagnóstico. E a primeira sensação, a primeira reação que acontece é o choque, a surpresa. Por quê?
a gente acaba entrando num conflito. Tudo que eu sonhei ao longo da minha vida, tudo que eu controlei ao longo da minha vida, eu decidi quando eu ia suspender o anticoncepcional para alcançar a maternidade. De repente, me é retirado. A minha natureza, ela parece que tem alguma falha. Eu tenho uma limitação para alcançar o que eu quero. E aí, então, esse choque, essa surpresa, ela vem com uma frustração. E talvez, pessoal, a maior frustração que o ser humano que enfrenta a infertilidade vai experimentar ao longo da vida. Existem outras situações também, mas essa, na vida reprodutiva, é uma das mais importantes, se não for a principal. E aí, depois desse choque, dessa surpresa, nós começamos a negar. Ah, será que é isso mesmo? Não, eu vou repetir esse exame, principalmente quando é algo mais grave. Não, eu vou repetir esse exame, ele deve estar equivocado. Ah, eu vou consultar uma segunda opinião, eu vou para outro médico, eu acho que aquele lá se equivocou, não é bem assim como ele está falando, eu acredito que tem outras situações. E numa dessa, pessoal, o casal acaba indo de um médico para outro, de uma clínica para outra, buscando o que ele gostaria de ouvir. E às vezes, no meio do caminho, ele se depara com pessoas que vão falar justamente o que ele quer. Só que se isso não estiver de acordo com o que a informação científica nos recomenda, postergar uma tomada de decisão pode trazer um prejuízo absurdo lá na frente, principalmente para as mulheres que estão com uma idade avançada, do ponto de vista reprodutivo, tá, pessoal? Com mais de 35 anos, 37, ou para aquela mulher que já tem a redução do potencial reprodutivo, a baixa reserva ovariana. Muita gente chegando, Karen Pestana, Fernanda Maria, fiquem à vontade se vocês tiverem perguntas, tá, pessoal? A VCM7 comenta que é uma dor que só nós passamos. É uma dor. Para você ter uma ideia, VCM, desculpa te chamar assim, 77, a ciência compara a dor da infertilidade semelhante à dor do luto da perda de um ente querido, do amor da sua vida. Para você ver como o instinto materno, o instinto principalmente o materno, tá? Ele é um dos instintos mais poderosos, que tem mais poder dentro da mulher mesmo. Então, é uma dor insuportável. Tem trabalho científico mostrando atualmente que a dor da infertilidade, a dor do luto ali, de você não ter conseguido, ela se equipara à dor do enfrentamento da própria pandemia. E nós sabemos. Imaginem vocês, né? Vou pular aqui só um pouquinho. A gente perde uma pessoa da nossa família, ou mesmo um amigo, a gente tem um funeral, a gente tem um velório, para ir lá, para as pessoas nos darem as condolências, estenderem o braço amigo, darem o ombro para chorar. Agora, imagina você passar um luto onde você não tem o apoio da sociedade. É você, muitas vezes, e o seu parceiro. E até um médico que está conduzindo o seu tratamento, ele gostaria de ser mais ativo nisso. Mas não tem jeito, pessoal. O cotidiano é de vocês. O cotidiano é o que você, o seu parceiro, está vivenciando no dia a dia. E o luto, ele faz parte da cicatrização dessa ferida que ficou aberta, desse sofrimento. E só o tempo pode ajudar. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes esse luto, se ele é muito prolongado, a gente entra num círculo vicioso e acaba evoluindo para depressão, às vezes para ansiedade também. Tá? Bom, e aí então eu falei do choque, da surpresa, depois tem a negação, depois vem a raiva. Né? A gente se sente injustiçado. Quanta gente na rua, a gente vê barriguda, eu brinco assim na clínica, quanta gente você vê grávida, às vezes engravida sem querer, pessoas jovens, pessoas mais velhas, e às vezes abandonam as crianças. E aí você às vezes vê aqueles ativistas que são a favor dos abortos, eu não estou julgando ninguém, mas estou só falando das situações que podem ocorrer, e você se sente injustiçado. Porque eu, que me planejei para a maternidade, que já estou com uma vida equilibrada, já atingi minha estabilidade, eu me organizei para isso, por que eu quero tanto e não consigo? E aí vem aquela raiva de você achar que você realmente está sendo injustiçada por não alcançar a maternidade. Bom, e aí depois de tudo isso, aí sim vem a aceitação. Vem a aceitação para você resolver o problema.
E essa aceitação, pessoal, não necessariamente você eliminou as outras etapas da montanha-russa, desse sofrimento, dessa angústia. Mas você já aceitou aquilo como parte de você. E aí é o momento que você não está mais olhando para o problema da infertilidade. Você não está olhando mais para a dificuldade. Você começou a olhar para a solução. E isso é importante, pessoal. Muita gente fica olhando para o problema. E o problema, às vezes, é uma montanha gigante, que lá no ponto está o bebê. E quando você olha a montanha muito grande, aquilo te desanima. E aí, o que acontece? Muita gente esquece do quê? Que para você subir no pico da montanha, você precisa começar pela base dela. E não queira subir ela de uma vez, porque você muitas vezes não vai ter fôlego, saúde para isso. E aí a pessoa vive o futuro, que é o bebê lá em cima, aí você começa a se comparar com outras pessoas, começa a se deparar com situações que eram mais difíceis que a sua e alcançar a gravidez, e a impressão que dá é que você está ficando para trás. Então, o que nós precisamos começar a fazer, pessoal? Nós precisamos começar a olhar para o momento presente. O que é o presente? Puxa, eu acabei de receber a notícia que eu tenho a infertilidade, que é uma doença, que como qualquer outra precisa de tratamento, e como qualquer doença, às vezes, um primeiro remédio não vai resolver o problema, e você vai ter que adaptar uma segunda medicação. E aqui eu estou falando de doenças gerais. Na fertilização, você tem que ter consciência que o tratamento, na grande maioria dos casos, não vai dar certo na primeira tentativa. Não entre com a fantasia de que você vai chegar lá e realmente você vai pagar o seu tratamento e aí você vai lá levar o que você foi buscar. Porque isso não é um produto. Nós estamos falando de vida. E vida não é um mecanismo simples. É muito comum eu atender pacientes da área de exatas, que trabalham com exatidão, com números, com estatística, e eles veem tudo de uma forma muito racional e numérica. E quando a gente se fala de vida, quando a gente se fala de uma ciência que é biológica, como a medicina reprodutiva, a gente tem que ter em mente, pessoal, que os imprevistos vão acontecer. Eu falo que a jornada da infertilidade, ela é uma estrada desconhecida. Às vezes, nessa estrada, você vai ter linhas retas, onde você não sabe o que está lá na frente, mas você tem a sensação de controle, porque você está vendo a paisagem, você consegue ver o que está um pouco mais à sua frente. Mas em determinado momento dessa estrada, tem as curvas. E as curvas, a gente tem placas sinalizando. Só que eu não conheço, se é uma estrada desconhecida, eu não conheço exatamente como é o cenário dessa curva. Eu não conheço exatamente como é a natureza que está cercando essa estrada. E na fertilização é isso. A gente conhece a trajetória, a gente tem a sinalização da curva, mas é desconhecido, porque cada casal, cada mulher é de um jeito. Então, às vezes, um problema que existe para você não é um problema para outra mulher. E é isso que a gente precisa começar a entender. A gente precisa começar a tirar da gente qualquer tipo de culpa. Ontem, ou antes de ontem, essa semana é uma semana de mais negativo, sabe? Tem semana que é cheia de positivo, mas essa semana eu estou tendo mais negativos. Segunda, terça e hoje tive positivos, mas eu tive alguns negativos e de pessoas que a gente estava acompanhando há muito tempo. E a gente observa, teve um casal que já quis até marcar o retorno, eles vieram para mim e falaram, doutor Anderson, mas será que a culpa foi nossa? Porque eles tinham tido uma relação sexual depois da transferência embrionária, não no dia da transferência, mas no período de espera de 14 dias. E o casal, além de estar sofrendo com luto, trazia para si a culpa, que não era deles. E aí eu expliquei que se eles não tivessem tido a relação sexual, o desfecho ia ser o mesmo. Então, isso é importante, pessoal, da gente ter em mente, porque é um mundo desconhecido. E se você não está preparado para o desconhecido, é melhor você, então, ir buscar ajuda, ir buscar informação, ir buscar apoio de um profissional da área da saúde mental para te ajudar a enxergar. Existe uma ferramenta que eu gosto muito, pessoal, que é a gente construir uma lista. Nessa lista, você vai colocar as dificuldades e as metas, não só em relação à reprodução humana, mas você pode colocar em relação à sua vida como um todo. Nessas dificuldades e nessas metas, você precisa estabelecer os objetivos. Eu pergunto para vocês, vocês têm
objetivos bem definidos na vida de vocês. É muito comum a mulher com infertilidade, o homem que tem dificuldade para engravidar, principalmente a mulher, ela ter um foco único, que é ter o bebê dela. E sem dúvida nenhuma, esse é um dos principais objetivos de quem quer experimentar a maternidade. Mas a gente não pode esquecer que a nossa vida, ela não é só ter um filho. Você tem um marido, você tem uma esposa, vocês têm um trabalho, vocês têm uma profissão. Tudo isso, pessoal, precisa ser muito equilibrado, porque antes de vir um bebê para esse contexto familiar, que muitas vezes está desajustado, está disfuncional, a gente primeiro precisa organizar a casa. Como que você quer cuidar de uma pessoa que é completamente dependente de você, se você não olha para si mesmo? Você não faz uma reflexão dentro de você? Você não está bem com seu marido? Vocês já são uma família. Claro que está faltando algo e vocês estão indo em busca disso, mas precisa ter harmonia dentro do lar. Eu tive uma experiência, não vou poder entrar muito em detalhes aqui, né, porque eles são próximos, mas uma experiência muito interessante. O homem, 44 anos, ela, 26 anos. Ele tinha um filho de outro relacionamento e ela não tinha filhos. Na investigação da infertilidade, nenhuma causa aparente. E ela tinha um leve aumento da prolactina que não se confirmou em outro exame. Na ocasião, eles vieram para fazer o tratamento, mas eu trabalhava numa universidade pública e lá estava tendo uma pesquisa dentro da área de reprodução humana. E nessa pesquisa, a hora que eles chegaram, eu oferecia a participação, só que era um experimento. O que a gente fazia? Um grupo recebia o embriãozinho, o outro grupo recebia o óvulo e o espermatozoide separadamente. E eles caíram nesse braço do estudo que recebia o óvulo e o espermatozoide. E aí eles ficaram com o embrião congelado e receberam o óvulo e o espermatozoide, não engravidaram, fizemos a transferência, não engravidaram. E aí eu deixei bem claro para eles. Eu falei, olha, isso daqui é um experimento. E como qualquer outro experimento, a gente está testando ainda. Então agora nós vamos para a tentativa oficial. E ele sempre junto com ela. Mas em um dos retornos ele não pôde vir. E nesse dia ela desabou na minha frente a chorar, copiosamente. Ela falava, doutor Anderson, não sei se o meu casamento resiste até o final do tratamento. Detalhe, ela estava por volta do 7º dia de tratamento. Eu não sei se o casamento vai resistir. Eu já estou completamente desesperançosa porque o meu marido joga na minha cara todos os dias que a culpa de não ter um filho é minha, porque ele já é pai. E eu não aguento mais, eu estou me sentindo culpada, estou me sentindo rejeitada, eu estou achando que ele vai me abandonar porque eu não consigo dar um filho para ele. E ela chorava, aí a gente teve que acalmar. Eu falei, olha, mas ele não pode nem sonhar que eu estou contando para você. Eu falei, calma, você vai falar o seguinte para ele. Por favor, venha. O doutor Anderson pediu para você ir na consulta comigo porque ele quer dar as orientações finais. Ia ser o último retorno antes da coleta dos óvulos. E lá foram eles, pessoal. Quando ele chegou, eu virei para ele e falei, puxa, que bom que você veio. A gente está chegando no finalmente do tratamento, mas o principal motivo de você estar aqui hoje é para você me ajudar a colocar algumas informações nessa cabeça dura. E eu apontava para ela, né? Ela não queria que eu contasse para ele. Falei, você acredita que ela teve a capacidade absurda de me falar que ela não consegue te dar um filho e que a culpa é dela e que ela está se sentindo prejudicada, culpada, que ela queria poder te dar um filho? Me ajuda a colocar na cabeça dela que nessa jornada não existe um culpado. Não é o homem, não é a mulher. Mesmo que a gente tivesse uma causa diagnosticável, a infertilidade do casal. Então você me ajuda a colocar na cabeça dura dela que ela não tem culpa? Conclusão da história, pessoal. Eles foram embora, ela me contou depois, ele foi pedindo perdão para ela. Eu não expus ela naquele momento. E conclusão, ela engravidou de gêmeos, tem lá o casal de filhos, né, saudáveis e tudo mais. Então é importante a gente ter o nosso ajuste conjugal, ter o nosso ajuste emocional pessoal, para a gente poder realmente alcançar o nosso sucesso, tá certo, pessoal? Então eu falei bastante para vocês das perdas emocionais, mas eu gostaria, pessoal, de contar para vocês agora
um pouco sobre as perdas biológicas, tá certo? O que são as perdas biológicas? A fertilidade, eu fiz, né, mestrado, para quem não sabe, eu fiz mestrado e doutorado na USP de Ribeirão Preto, fui médico assistente lá por aproximadamente 10 anos, fiquei 13 anos vinculado com a instituição, só que aí eu vim para essa clínica e tive um outro mestre, né, o Dr. Jorge Barreto, que me ensinou muito da vida cotidiana, né, com os casais. Eu aprendi muito com ele, tenho aprendido, é que ele está mais nos bastidores hoje, e ele sempre falava do funil da fertilidade, né? E na ciência a gente estudava isso, mas com a linguagem do funil ficou muito mais fácil, e é isso mesmo, pessoal. Quem vai fazer um tratamento de reprodução assistida, quem vai fazer uma FIV, tem que estar preparado para perder também do ponto de vista biológico, tá? Então, o que nós fazemos inicialmente? Pensando no tratamento, a contagem dos folículos. Para quem não lembra, o folículo é a estrutura do ovário que contém o óvulozinho. E aí, com base nessa contagem, a gente define o protocolo de medicamentos. Então, por exemplo, a gente faz um ultrassom e conta que a mulher teve 10 folículos. Quantos destes folículos eu espero que avancem a estimulação ovariana? A gente tem aproximadamente 50% a 70% desses folículos que vão crescer. Olha a primeira perda aí. Já perdi metade, ou pelo menos 30% dos folículos. E posso perder mais quanto maior a idade da mulher e também quanto menos folículos ela tiver. Bom, tive esses folículos no número de 10. Quantos cresceram então, pessoal? Cresceram aproximadamente 5 a 7. Só um pouquinho. A Miriam Gomes Santana teve 3 abortos, uma FIV sem sucesso e nunca desisti. E depois tentamos de novo, mais uma FIV, deu muito certo e hoje nos preparando para a próxima FIV. Olha aí que resiliência, Miriam, que você teve, e obrigado por ter compartilhado a sua história aqui de superação, de crescimento, de vitória. É bem por aí mesmo, Miriam. Só não alcança o objetivo e o sonho quem desiste. Quem vai em frente é questão de tempo. Às vezes, não é no momento e da forma que a gente gostaria que fosse, mas o momento sempre chega. E aí, então, eu tenho os folículos, cresceu 5 a 7, e desses 5 a 7, pessoal, a hora que eu vou para a coleta de óvulos, eu tenho 20% que não vai ter óvulo. Então, olha só, de 10 folículos, caiu para 5 a 7, e aí eu vou ter 4 a 6 óvulos. E na hora que eu vou injetar com o espermatozoide, a gente vai ter mais o quê? Aproximadamente, eu tinha falado 5 a 7, 4 a 6, vamos ter 3 a 5 embriões iniciais. Desses 3 a 5 embriões, a maioria chega no segundo e no terceiro dia. Só que quando eu vou até o blastocisto, eu tenho redução pela metade. Eu fico com 1 a 3 embriões. Então, de 10 folículos, eu espero ter 1 a 3 blastocistos. E depois eu tenho um afunilamento ainda maior para o nascimento do bebê. Então, pessoal, se você está nessa briga da sua infertilidade, está preocupada com a perda, eu já tive paciente que tinha 21 embriões em D3, que é o terceiro dia, levei 19 para blastocisto e sobreviveu 1. Não engravidou, tivemos que fazer a segunda estimulação 1 ano depois, ela ficou com 8 blastocistos e emplacou na primeira. Imagina se ela tivesse levado aquela experiência como a regra da vida dela. Ela não tinha realmente alcançado o sonho da vida dela. Por outro lado, eu já tive paciente que tinha 22 embriões de D3 e quando nós levamos para blastocisto, ficaram os 22 e ela engravidou de gêmeos da primeira. Tá? Então, vocês têm que ter em mente que quando você entra nessa briga, você tem que lutar. É claro que lutar, ela exige que nós coloquemos os pés no chão. Às vezes, a estratégia da luta não está adequada. E aí é hora de você rever valores, rever estratégias, rever o tipo de tratamento. Se precisar rever a clínica, rever o médico, né? Se você não está se sentindo acolhida, se você não está se sentindo seguro. Então, a gente realmente precisa parar para refletir. Agora, se você está lutando com condições adequadas, você não tem que pensar que a jornada pode ser longa, mas o momento ele sempre chega. E aqui nós temos várias histórias de superação aqui que eu estou vendo o pessoal falando.
o Reginaldo, Desistir Nunca, aqui teve acho que foi a Maria, comentou que ela fez 8 vezes, né? Nós tivemos uma live, vocês podem ir lá no meu IGTV, tem algumas lives. Hoje, especificamente, ia ser a minha irmã, mas eu acabei deixando um pouco mais para frente, porque eu senti a necessidade da gente falar dessas perdas, né? Principalmente porque uma paciente comentou lá na clínica, né? Então, a gente sabe que existem essas perdas e a gente tem que realmente estar preparado para tudo isso, porque senão o luto e o sofrimento vão impedir de você ter equilíbrio para a tomada de decisões lá na frente e no futuro. Tá certo, pessoal? E aí, então, muita gente pensa o quê? A perda que a gente tem é lá o negativo. Mas, pessoal, quanta coisa aconteceu nessa jornada para chegar naquele resultado do beta? Muita coisa. E se você desconhece essas etapas, você acaba realmente ficando vulnerável, ficando refém, ficando prejudicado nessa jornada. E aí tem muita gente que fala, tá bom, doutor Anderson, tudo isso nós sabemos, mas tem um fator que é importantíssimo. Só chegou uma pergunta aqui, ó. Quanto tempo de uma coleta para outra seria ideal? Na verdade, não tem uma regra. Hoje nós podemos fazer a coleta sequencial, tá? E podemos fazer o espaçamento. Eu costumo dizer que o principal fator limitante é a condição emocional da mulher, do homem, do casal, tá certo? Então não tem uma regra, inclusive hoje nós temos a dupla estimulação no mesmo ciclo menstrual, o DUSTIM, tá? Que é realizado principalmente para as mulheres que têm câncer e vão congelar os seus óvulos, ou então para algumas mulheres com baixa reserva ovariana. Bom, mas eu estou falando, não vamos desistir, vocês têm que lutar, têm que fazer, mas tem uma coisa, pessoal, que talvez seja o principal fator que limita a gente avançar, que é o custo, o preço desse tratamento. Hoje, no nosso dia a dia, é o principal fator limitante, é o dinheiro, não tem jeito, a gente vive no Brasil. Fazer um tratamento como esse no Brasil realmente é um luxo, porque é um tratamento caro. Né? Nós ganhamos em real e pagamos um tratamento que muito da maquinaria que a gente utiliza, muito dos equipamentos, muito da matéria-prima de meios de cultivo são importados, são vendidos em dólar, são vendidos em euro. Então, o tratamento ele acaba tendo um custo mais elevado. Sem contar a responsabilidade de lidar com a vida das pessoas, com o sonho das pessoas, com o início da vida do ser humano, né? Só que, pessoal, hoje a gente tem escapes para quem tem limitação financeira. Não vou nem falar que tem os financiamentos, obviamente. Hoje a gente financia um celular, financia um carro, vai no cabeleireiro, faz a unha. Tudo bem, o cabeleireiro e a unha não precisa financiar, mas a gente gasta, as mulheres gastam dinheiro nisso daí. E gasta dinheiro com o celular, gasta dinheiro com o carro e você não quer gastar o dinheiro com o seu sonho. Mas, obviamente, cada um sabe das suas limitações, das suas condições. Então, hoje, nós temos os serviços públicos que estão disponíveis, que dão acesso. É demorado? Tem fila? Tem, é demorado. Mas entre na fila, o seu momento vai chegar. Agora, eu conheci pessoas, quando eu trabalhei em serviços públicos, né, vinculados à reprodução humana, aqui no HC da USP de Ribeirão, eu vivenciei, pessoal, histórias magníficas que serviram para a minha vida. Quando eu era pequeno, que eu tinha meus 11 anos, eu lembro que naquela época do Atari, e aí tinha o Master System, e meu pai não tinha dinheiro para ficar comprando essas coisas para mim. E eu tinha um Atari. Puxa, para mim já era um luxo, mas o controle quebrava toda hora tinha que ir para o concerto e demorava, né? Não tinha internet, nada. E aí eu queria o tal do Phantom System, porque ele tinha uma arma, uma pistola que era laser e a gente brincava, muito legal. O que eu fiz? Meu pai não podia me dar. Eu peguei, rifei o meu Atari. E com o dinheiro da rifa, eu comprei o meu Phantom System, que era igual ao Master System. Mas eu já vi pacientes, pessoal, que foi uma lição de vida. Ela participou dessa pesquisa do outro casal que eu falei. E quando eu cheguei com a notícia, foi alegria, porque eles estavam com o dinheirinho guardado para iniciar o medicamento, o tratamento. Eu falei que eles não iam gastar aquele dinheiro. No final, eles não engravidaram e tiveram que recorrer a outra tentativa. Bom, mas sabe o que eles fizeram? Eles falaram, doutor Anderson, a gente estava na fila, demorou um pouco para chamar, mas ela era bem jovem, só que a nossa convocação foi no momento certo.
porque a gente estava fazendo pizzas aos finais de semana, vendendo a R$ 20 na época, isso faz uns 3, 4 anos, um pouco menos, R$ 20, e nós conseguimos juntar os nossos 6 mil, que é para comprar o medicamento aqui pelo SUS. Né? Então, puxa vida, ela tinha um sonho, ali no caso, o padrasto e a mãe dela se envolveram na situação, ajudaram, o marido, todo mundo entrou e eles foram em busca do sonho. Então, o dinheiro não pode ser uma desculpa para você não concretizar o sonho. Se está faltando naquele momento, economiza nas pequenas coisas. A gente acha que ter o dinheiro, quando você olha o montante que você vai gastar numa FIB, você fica olhando só lá no pico da montanha, pessoal. Não vamos olhar no pico da montanha, vamos começar pela base. O que você pode fazer na base? Eu tenho uma amigona, trabalha com a gente na clínica, que ela precisava de um dinheiro extra, ela começou a fazer pão, bolo, torta, e conseguiu uma renda extra para cumprir ali com aquelas necessidades que ela estava precisando adicional. Então, o dinheiro não pode ser uma desculpa, pessoal, para a gente alcançar o nosso sonho, tá? Deixa eu ver aqui que chegou mais gente, o pessoal chegando. Bom, e aí então, pessoal, das perdas hoje, eu gostaria de falar isso para vocês, tá? Lembrar que quem vai fazer a fertilização in vitro vai passar por perdas, vai ter frustração, vai ter luto, o luto faz parte, tá? Por que nós temos o luto quando um ente querido, um amigo nosso morre? Porque o luto, pessoal, é o encerramento de um ciclo, de uma vivência, de um convívio. Você precisa daquilo para colocar o ponto final naquela história, mas não é o ponto final da lembrança. Mas a partir daquele momento não tem mais a convivência. E o luto simboliza, o enterro, ele simboliza o fim de uma época. Só que nem eu mencionei para vocês, quando a gente tem o luto, a morte é uma coisa definitiva. A infertilidade, o luto da infertilidade, não é definitivo, pessoal. E aí, a morte, você não tem o que fazer. A infertilidade, você ainda tem que resgatar a esperança. Então, tem uma psicóloga em Nevada que ela até descreveu que tem algumas pessoas que fazem rituais depois do negativo para tentar fazer um cerimonial para ajudar a cicatrizar aquele luto. Aqui no Brasil, a gente talvez não tenha tanto essa cultura, né? Mas elas falam muito o quê? Cama com chocolate. Então, pegou o negativo, tá bom, vou me afundar no chocolate com meu marido, chorar, ou individual mesmo, chorar tudo que eu tiver que chorar, vou comer o chocolate e ali eu vou encerrar aquele ciclo, vou carregar a tristeza depois daquilo, vou carregar. Mas você tem que usar essa pedrinha não para construir uma montanha maior de obstáculo na sua frente. Você precisa pegar essa pedrinha para construir a ponte para atravessar do outro lado. Você só teve uma derrota na guerra. Uma guerra, ela não se vence por uma batalha. Uma guerra se vence por muitas lutas e não queira vencer todas. Eu acho que se a gente conseguir vencer a nossa infertilidade na mente, pessoal, sabendo que ela não está no nosso controle, que ela não está na palma da nossa mão, se a gente conseguir resolver isso na nossa cabeça, você vai ter vitória sempre. Olha um casal, que interessantíssimo que foi. Ela, com 32 anos, fez uma FIV com a gente no HC, não engravidou. Na ocasião, eu conheci esse casal e aí eu comecei a acompanhá-los pelo SUS mesmo. Fizemos uma segunda fertilização, foram 10 embriões. Fizemos 2 transferências, não engravidou, os outros 6 embriões não chegaram a blastocisto. Bom, na ocasião, ela já tinha enfrentado a fase da aceitação e da resolução, ela começou a olhar para o foco ali da solução, não mais para o problema. Ok, eu tenho infertilidade, o que eu posso fazer para resolver isso? A minha vida precisa andar. E ela falava assim, doutor Anderson, a gente já está na fila da adoção também. Então, o casal já estava bem resolvido com tudo isso. Bom, ela tinha uma asma grave, aí eles iam fazer outra tentativa, na ocasião ela estava com 34 para 35 anos, e a asma deu uma complicada, ela deu um tempo, e nesse momento saiu a adoção dos meninos. Tá? Saiu a adoção, pronto. Ela já se satisfazia como mãe. Era isso que ela queria. Ela queria criar uma criança, embora gerar fosse importante também, mas ela estava se sentindo plena, completa, criando um casal de irmãos. Já pegou irmãos grandinhos, o que é mais difícil.
E aí, pessoal, para nossa grande alegria, com 3 meses que esse casal estava na casa dela, esses filhos adotivos, ela engravidou espontaneamente, com uma endometriose grave, depois de 2 FIVs. Não vou falar para vocês que foi uma questão emocional, que só foi ela adotar, a cabeça relaxou. Não é isso, a ciência não documenta isso para a gente. Infelizmente, nós não temos um motivo disso, porque se tivesse, a gente ia aplicar em todo mundo. Ia ter esse sucesso para todo mundo, né? A Miriam comenta que não é fácil, mas se a gente se esforçar, nós vamos conseguir sim. Isso mesmo, viver o momento, chorar o que precisa e seguir em frente. A Cláudia Gabriele comentou. E aí, então, pessoal, o luto da infertilidade, ele acaba tendo alguns prejuízos, porque a gente não tem o amparo da sociedade. Quando você tem o negativo, você não sai contando para todo mundo. Você conta, obviamente, para o seu parceiro e para algumas pessoas que você tinha dividido a sua dificuldade, que são mais próximas. Mas, às vezes, esse negativo você nem contou. Quantos casais chegam lá na clínica e falam, doutor Anderson, nós não contamos para ninguém. A gente preferiu dessa vez ficar mais reservado, porque as outras pessoas acabavam entrando na roda do sofrimento, do luto, e ao invés de apoiar, eles acabavam sofrendo, e quem tinha que consolar era eu, que precisava do consolo. Então, você tem que achar a pessoa certa para dividir a sua história. Tá? Bom, uma outra coisa que eu sempre falo para ajudar a superar o luto é a gente cuidar de nós mesmos, pessoal. Não adianta, eu comentei, você quer cuidar de um ser completamente dependente e não está cuidando de você mesmo. Você precisa pensar no autocuidado. Vai praticar uma atividade física, vai cuidar da sua dieta, vai cuidar da sua mente, vá fazer atividades prazerosas. Comece a cultivar aquele namoro do início do relacionamento com o seu parceiro. Se possível, eu sei que estamos em época de pandemia, mas reinvente dentro da sua casa. Recentemente eu publiquei com a minha família um fundi, e aqui eu vou falar para vocês que qualquer dia eu vou fazer uma live cozinhando, mas eu quero uma nutricionista junto com a gente para ver um prato aí para fertilidade, né? Embora a dieta isoladamente, ela é um coadjuvante, ela não consegue, né, mudar completamente o cenário, a gente tem que ir atrás da nutricionista, ajuda bem. Mas cultive esses momentos, procure na internet um prato de comida diferente para você fazer junto com o seu marido, coloca um som alto, começa a dançar, aquelas coisas de Happy Day mesmo, que a gente vê em comercial de margarina, tudo bem, tá um sofrimento, mas você não está colocando uma imagem de sorriso para a plateia. Você está desabafando e tentando cultivar o seu relacionamento com o seu parceiro. Então você precisa disso tudo. Então, cuidar de você, cuidar da alimentação. Hoje, pessoal, nós temos muitos tratamentos que são coadjuvantes importantes, cada vez mais eu estou acreditando, tá? Acupuntura, tá, pessoal? Hoje a acupuntura é importante, ela faz a diferença na vida de algumas pessoas. Existem dados científicos mostrando alguns benefícios. Quando a gente vai analisar realmente o sucesso de um tratamento, o que a ciência recomenda. Ô, doutora Camila, estamos falando de você agora, viu? Doutora Camila fez uma live com a gente, uma história de superação. Vocês também podem assistir, ela é especialista em acupuntura. Então, a acupuntura, na verdade, qualquer tratamento dentro da reprodução humana que a gente vai buscar, a gente busca com a finalidade de nascimento de bebês, tá certo? Esse é o foco principal. Mas, pessoal, a gente sabe que para você chegar nesse ponto é uma jornada longa, né? Então, muitas vezes tem algumas etapas iniciais que elas podem ser mensuradas. Então, a gente precisa recorrer a essas estratégias, precisa recorrer a essas alternativas, que elas podem ser coadjuvantes importantes nessa empreitada para buscar o bebezinho. Tá certo, pessoal? Outra coisa, independente da religião, mas buscar essa espiritualidade, essa aproximação religiosa, para quem é cristão, essa aproximação com Deus, para quem tem outras religiões, você buscar esse suporte, não precisa dividir, mas você buscar esse suporte, realmente ele pode trazer para a gente grandes benefícios e podem fazer a gente mudar o foco, tá? Principalmente depois disso tudo, lembra da lista de dificuldades e metas? Reavalie quais são os seus objetivos, as suas prioridades. Será que tudo que você pensa sobre isso não tem coisa que está distorcida?
Muita gente começa a falar, puxa, a culpa é minha, eu usei anticoncepcional lá atrás, eu podia ter encomendado esse bebê lá atrás e não usei. Mas como é que estava a sua cabeça lá no momento? Você estava preparada para ser mãe? Você não estava investindo na sua carreira, em outras coisas? Então não se julgue, seja mais compassivo com você mesmo, não seja um autossabotador, que é o que muita gente vem para a fertilização in vitro, se autossabotando, com baixa autoestima. A baixa autoestima, ela tem origem lá na nossa infância. Muitas vezes os nossos pais, eles sempre foram pais exigentes, ou sempre foram pais controladores, que impediam da gente tomar as nossas decisões de forma livre, claro, desde que não trouxesse nenhum prejuízo. E aí a gente acabou se criando com esse complexo de baixa autoestima, de que não pode fazer as coisas porque tudo pode estar errado. Então a gente precisa fazer um mapeamento das nossas emoções, a gente precisa colocar no papel esse mapeamento para você fazer esse rastreamento e ver aonde que está a origem do seu problema também. O Reginaldo coloca aqui para a gente, ó, de todas as vezes que nós pensamos em desistir, e esse casal fez a última live com a gente, foram 10 transferências, pessoal. Acredite, em todas elas, Deus nos deu razões para continuar. E uma delas é saber que a vitória é daquele que persiste. E vão à luta com fé. E vão à luta de quem tem fé. E aí a Vanessa Gazola, que também fez uma live com a gente, emplacou na primeira, com certeza, fé sempre. E a doutora Camila adora falar isso, é muito legal, afiar o machado antes de cortar a árvore, se preparar para a FIV, se preparar para engravidar. Pessoal, é fundamental. É o resumo de tudo que eu falei para vocês. Se a gente não cuidar da gente primeiro, se a gente não cuidar da nossa casa, não cuidar do nosso relacionamento, não cuidar das nossas emoções, como que nós vamos colocar um bebê nesse cenário? E nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para recomeçar. Se você está no meio do caminho, não é tarde para recomeçar. Se você vai começar ainda, não é tarde para se planejar. Converse com seu especialista, converse com seu médico, se interaja ali na clínica, vê se tem algum suporte para vocês, porque é isso, pessoal, que vai fazer a diferença. O desfecho, todo mundo sabe, ou é o positivo, ou é o negativo, ou é o sucesso, ou é o fracasso. Mas você pode escolher se você quer passar a trajetória com qualidade, com suporte emocional, com equilíbrio, sem descontar suas frustrações em outras pessoas, sem colocar a culpa no outro, sem deixar de olhar para você, cuidar de você. Tá bom, pessoal? Então foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Que venham bastante positivos, né, doutora Camila? Obrigado pelo carinho, pela atenção. E eu vou estar sempre com vocês aqui nessas lives, também fazendo os nossos relatos da história real. Semana que vem, provavelmente, nós vamos ter um. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima semana.